Olá, meu nome é Pedro Augusto e junto com meus colegas Matheus, Raquel, Pedro Ferraz e Daniel, iremos falar um pouco sobre origem, produção e aplicação dos vidros. Segundo historiadores, não se tem certeza da data de origem do vidro. Estima-se que foi em 3000 a.C. na Síria ou 2500 a.C. no Egito, mas sabe-se com certeza que em 1400 a.C. os egípcios já usavam o vidro em suas produções, como se pode ver na imagem. Porém, foi só no século XX que os vidros passaram por diversas transformações físicas e químicas e começaram a ser largamente utilizados pela sociedade, sendo usados até mesmo em viagens ao espaço. Mas o que é o vidro? O vidro é um material singular, composto principalmente de sílica, além de óxido de cálcio e sódio. Ele não é nem um líquido e nem um sólido, sendo o meio termo entre os dois e considerado, portanto, um líquido super resfriado, pois, embora tenha características de sólido, sua estrutura interna não apresenta tal organização, como mostra a imagem B, em que podemos ver a forma amorfa da sílica no vidro. Em relação aos processos antigos de fabricação, eles eram normalmente caros e de baixa qualidade, começando com o sistema de vidro soprado. Depois, em 1914, temos o de Fourcault. Nele, o vidro fundido é atirado em uma torre de 10 a 15 metros, onde ele vai ser estirado verticalmente por meio de uma barra de refratário com uma ranhura, denominada debouteuse. Por fim, ele é recozido para eliminar algumas tensões internas. Esse processo forma uma lâmina de vidro com baixa homogeneidade física e química, além de diversas irregularidades devido à variação na temperatura e velocidade durante o processo. O próximo processo de Leib-Owens teve início em 1920. Nesse método, o vidro inicia o estiramento na vertical, mas a certa altura a lâmina se curva sobre um rolo para seguir na horizontal, o que evita a necessidade de uma ranhura, produzindo um vidro mais uniforme, com menos defeito e que pode ser melhor recozido. No entanto, a curvatura tira um pouco de seu brilho. Esse vidro foi muito utilizado pela Ford. Em 1925, a Pittsburgh Plate ainda lança outro método derivado de Fourcault. Nele, a debitose é substituída por um bloco refratário submerso que fica um pouco abaixo da superfície do vidro fundido. Ele é responsável por controlar a origem da lâmina e as correntes de entrada. O vidro obtido é de uma qualidade superior ao de Fourcault. Por fim, é o processo de fabricação do vidro polido, que é um vidro plano e totalmente transparente. O processo é muito parecido ao do vidro estirado, mas ao final do recozimento ele ainda é retificado e polido, o que fez com que no passado dos anos ele substituísse o vidro estirado em diversas áreas. Eu vou falar sobre o método de fabricação float, desenvolvido em 1950 pela empresa Pilkington e utilizado até então porque ele revolucionou todos os métodos anteriores. Ele é utilizado na fabricação de vidros planos lisos, ou seja, todos os vidros menos os vidros impressos. A Abvidro, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Vidro, desenvolveu um manual técnico de vidro plano para edificações. E nesse manual ele dividiu o processo em 5 etapas básicas. Na primeira, a gente tem a mistura, em que as matérias-primas, que no geral são areia, calcário, soda e sucata de vidro, são dosadas, misturadas e enviadas ao forno de fusão. E nessa segunda etapa, há o aquecimento dos constituintes até uma temperatura bem alta, na qual se espera eles se tornarem fluidos e bem moldáveis. Aí a gente passa para a terceira etapa, em que a massa desse vidro fundido flutua, daí o nome float, sobre uma piscina de estanho, o que produz uma perfeita planimetria. Ou seja, ao longo dessa câmara do float, a fita do vidro acomoda suas superfícies, que se tornam perfeitamente planas e paralelas, formando a lâmina do vidro. Depois dessa lâmina do vidro, ela segue para o recozimento para ser resfriada e depois para a última etapa, que é o corte, onde ela é inspecionada em busca de erros e depois cortada em chapas menores e depois empilhadas. Os fabricantes do vidro float do impresso comercializam essas chapas às distribuidoras e processadoras, que diferenciam o produto para o consumidor final. Do float, a gente tem os vidros incolores, coloridos, termorrefletores e termoabsorventes. Os termoabsorventes são produzidos pela introdução de óxidos metálicos na massa do vidro, que produzem algumas cores, como azul, verde, cinza e bronze. Os termorrefletores, eles são produzidos quando se aplica à superfície uma camada de metal ou óxido metálico, que é fina com o objetivo de continuar transparente. Já os vidros coloridos, são utilizadas chapas de vidro termorrefletoras, feitas por meio de uma camada metálica fina depositada sobre uma chapa do vidro float ainda quente, que é o processo pirolítico, ou por deposição em temperatura ambiente, que é o sputtering. Outras maneiras de fabricação de vidros para controle solar, eles colocam camadas termorrefletivas por meio de uma folha de polivinil butiral, que é o PVB, intercalada entre duas folhas de vidro. Agora, para eficiência energética, geralmente é a combinação desses tipos apresentados anteriormente, o que forma o sistema de duplo envidraçamento.
Os chamados vidros duplos ou insulados, que são estabelecidos no momento de aplicação de duas folhas de vidro separados, garantindo o confinamento de espaço de ar por meio da selagem. Os vidros tipo float são utilizados em larga escala, como dito anteriormente. Os coloridos são aplicados quando se procura um objetivo estético e também econômico, pois a coloração do vidro absorve uma parte do calor e mantém um visual elegante, porém reduz a luminosidade do ambiente. São encontrados nas fachadas em áreas externas e internas e em móveis domésticos. Os termorrefletores são utilizados com o maior objetivo de evitar a transmissão de calor, refletindo parte da luz visível e grande parte da radiação infravermelha. Por isso, podem ser encontrados nas fachadas dos edifícios empresariais, quando se procura uma eficiência energética, tanto para segurar o calor nas épocas frias, quanto para não deixá-lo entrar nas épocas quentes. Os vidros duplos, por ter uma alta vedação e ser utilizado um gás adequado entre eles, é procurado quando se necessita um bom isolamento acústico e térmico, pois as ondas têm dificuldade de se deslocar no gás presente entre os vidros e perdem sua energia ao mudar de meio. Pode-se encontrá-los em janelas, portas de saunas e em ambientes de trabalho. Eu vou falar sobre o vidro impresso, ou vidro fantasia, como é conhecido popularmente. Esse vidro começou a ser produzido em larga escala a partir do ano 1980 e se desenvolveu pelo processo pelo qual o vidro emerge sobre um forno de fusão e passa entre dois rolos, um dos quais tem uma imagem gravada nele. Essa imagem é transferida para o vidro e depois o vidro entra em uma geladeira de recozimento, no qual ele é resfriado lentamente e depois é cortado em tamanhos pré-determinados. Segundo a norma da ABNT MN 297, que é sobre o vidro impresso, ela estabelece as dimensões e requisitos de qualidade em relação aos defeitos e aspectos do vidro plano impresso. Quanto em tamanho, padrão ou fabricação, também estabelece a sua composição química e as principais características físicas e mecânicas, e possui como sua principal referência a normativa da ABNT MN 293. Segundo a definição da NBR MN 297, o vidro impresso é um vidro plano, translúcido, incolor ou colorido em sua massa, obtido por fundição e laminação contínuas e que apresenta sobre uma das faces um desenho impresso. Esse vidro tem como utilização casual em eletrodomésticos, móveis, utensílios, decoração e na arquitetura de interiores. E tem de vários tipos, tais como curvado, pintado, serigrafo, temperado, laminado e insulado. Os vidros impressos são utilizados em menores escalas. São feitos com o objetivo de suprir necessidades do mercado em relação ao formato de vidros e suas aparências, com desenhos específicos que dão uma beleza a mais ao ambiente. Podem ser encontrados em boxes de banheiros, divisórias de ambiente de trabalho ou até mesmo em revestimento estético das paredes. Bom, os vidros de segurança são divididos em basicamente 3 tipos. O primeiro tipo é o vidro temperado, que tem esse nome por analogia ao aço temperado, pois ambos têm sua resistência aumentada pela têmpera. Essa têmpera produz um sistema de tensões que aumenta sua resistência. A têmpera do vidro é obtida através do aquecimento do vidro a uma temperatura próxima ao seu ponto de amolecimento e rapidamente resfriado por jatos de ar. A parte externa resfria-se rapidamente e a parte interna demora um pouco mais e tende a se contrair. Existe também a têmpera química, que também induz tensões de compressão nas camadas externas, mas de outra forma. O vidro é imerso a um banho de sais fundidos contendo potássio e ocorre uma troca iônica. A têmpera química é praticamente isenta de distorções e introduz uma resistência mecânica bem maior que a térmica. A têmpera térmica é utilizada em projetos onde vidros ficam em locais com condições adversas, sujeitos a impactos ou choques térmicos. Assim, além da construção civil, ela encontra-se em automóveis, na construção naval, em luminárias e etc. A têmpera química é utilizada em ampolas de autoinjeção de insulina e em visores de celulares e tablets. Outro tipo de vidro de segurança é o laminado. Ele consiste em 2 ou mais lâminas de vidro interligadas sob calor e pressão por uma ou mais camadas de geralmente polivinilbutirol, o PVB. Os vidros laminados são fabricados da seguinte maneira. As chapas de vidro cortadas, lavadas e secas são montadas intercalando-se com o PVB. E em seguida, o conjunto é transportado para uma estufa e tratado em autoclave, para remoção do ar. O vidro laminado é dividido em 2 grupos, os simples e os múltiplos. Os simples são utilizados em automóveis, fachadas de edifício, portas e etc. Os múltiplos são encontrados em carros blindados, aeronaves, joalherias e entre outras coisas. O último é o vidro aramado.
O seu processo de fabricação consiste em juntar o vidro fundido a uma malha metálica, passando por um par de rolos para posicionamento dessa malha e depois passa a câmara de recozimento para ser resfriado lentamente. A principal característica desse vidro é sua resistência ao fogo, por isso ele é normalmente utilizado em portas corta-fogo, janelas e saídas de incêndio. Existem diversas aplicações especiais dos vidros. Vidros chamados de eletrocromáticos são montados de uma forma muito complexa, mesclando o vidro com folhas de polímeros que contêm filmes de LCD, que ao serem acionados por uma diferença de tensão elétrica, as moléculas de cristal líquido do LCD se alinham, liberando a passagem de luz. E quando desligados, permitem um visual translúcido ou com a cor do LCD. Utilizamos esse tipo de vidro em ambientes que necessitam da privacidade em certos momentos e outros não, como por exemplo salas de trabalho. Os vidros para as células solares são a melhor escolha para manter a célula protegida de poeira e de outros corpos que poderiam danificar o equipamento. Assim, através da confecção do vidro por sílica monocristalina, permitem eficiência de 91,8% de transmissão luminosa.